É a 12ª edição da Volta Internacional da Pampulha em Belo Horizonte, cartão postal da capital mineira. 17 quilômetros e 800 metros de prova nesta Volta Internacional, que é uma das principais provas do país, junto com a São Silvestre, a Meia do Rio, a Maratona de São Paulo. A largada feminina foi antes, a prova masculina também já está em andamento. 12.500 corredores. Este é o pelotão que lidera a prova masculina, com o Frank Caldeira embolado ali junto com os atletas do Quênia e outros brasileiros. Frank Caldeira passou ali no vídeo. Você viu o Giovanni dos Santos, número 103. O atleta de número 106, que você vê também, é o Paulo Roberto de Almeida Paula. São 5 brasileiros e 5 atletas africanos nas primeiras posições, lutando pela vitória. A prova masculina já passou da metade. E temos também a disputa feminina. O Frank Caldeira está bem no centro do vídeo. Ele representa o Cruzeiro, junto com o João da Bota, número 128. Estou aqui com o Lauter Nogueira, nosso comentarista, acompanhando essa prova de ritmo intenso. 25 graus de temperatura quando a prova começou. Os africanos continuam numa boa balada, num bom ritmo, e os brasileiros acompanhando. Disputa aberta na Volta Internacional da Pampulha. Tá difícil de prever quem vai levar essa, Lauter. Muito difícil. Nós tivemos vários líderes até agora. Frank Caldeira vindo de cansaço, desgaste físico de uma maratona no calor, mas buscando a liderança o tempo inteiro, sempre um pouquinho atrás, mas está vivo na prova. Temos o Giovanni, que puxou a prova no começo. Temos o Damião Anselmo dos Santos, que também liderou, mas sempre de forma conservadora. Os atletas da África vêm fortes, são 5 atletas. Desses 9 atletas que estão aí, 5 atletas são da África. Já passaram pelo quilômetro 14, são quase 18 quilômetros de prova. Ali à direita, de vermelho, com o número 112, o africano mais alto é o Marcorir. Ele venceu a prova de 10 quilômetros no Rio de Janeiro no domingo passado, a corrida pan-americana. É um grande candidato à vitória. O Frank Caldeira, que é campeão pan-americano, já ganhou a São Silvestre, também está na disputa, tentando segurar os ritmos, o ritmo desses atletas africanos. O Frank está atrás ali do Marcorir. Olha só, o Frank com uma bandana preta na cabeça, camisa azul, a camisa do Cruzeiro, e calção branco. A prova feminina já está na reta final. Olha aí a líder da prova, Bornis Chepkirui Kitur, 24 anos, atleta do Quênia, menos de 500 metros para o fim. Ela vem liderando, venceu a batalha contra a Edielza Alves, a brasileira, a baiana, que vinha na terceira posição. Maurine Kipchumba em segundo, e agora, correndo a 22 km por hora, vendo a linha de chegada cada vez mais próxima, a Bornis Chepkirui Kitur, atleta jovem. Vem liderando a prova durante boa parte do percurso, Lauter. Sempre hoje na liderança, acompanhando as líderes. A Edielza ficou, mas pode buscar uma segunda colocação. A Bornis foi segunda a colocar na corrida pan-americana semana passada, e mostrando que está muito bem, se adaptou ao calor, vai para a linha de chegada em altíssima velocidade. Nas últimas 3 edições da Volta Internacional da Pampulha, atletas do Quênia ficaram em primeiro lugar, no ponto mais nobre do pódio. Agora poderemos ter um tetracampeonato queniano. Dessa vez com uma nova vencedora, a Bornis Chepkirui Kitur. Ela aumenta o ritmo da passada, o torcedor incentiva, últimos metros, vai para a chegada a Bornis Kitur, o torcedor incentivando, aplaudindo. Ela vai completar o percurso, 17 quilômetros e 800 metros, em 1 hora, 5 minutos, 13 segundos. Vitória de Bornis Chepkirui do Quênia. Mostrando como difícil está o dia hoje, hein? 1 hora e 5, tempo relativamente alto. E aí vem a Edielza, vem a brasileira Edielza na segunda posição. Líder do ranking nacional de corridas de rua. Suportou a pressão da outra queniana, a Maurine Kipchumba. E vem para o segundo lugar, um honroso segundo lugar, a Edielza Alves. A baiana Edielza, que treina em Pindamonhangaba. Vem ali com o número 3, comemorando este belo resultado na Volta Internacional da Pampulha. Vai completar a prova. Vem para a linha de chegada com 1 hora, 6 cravados. A Edielza Alves Guimarães comemora o segundo lugar. Não se conformou com o terceiro ali no quilômetro 14, passou a Maurine Kipchumba, que agora chega bem cansada, hein? Ela vem cansada, até tombada ali para o lado direito.
Maureen Kipchumba do Quênia é a terceira colocada. 1:06:20, 1 hora, 6 minutos, 20 segundos. Aí a queniana. Uma prova desgastante, ela chega realmente exausta, né? Prova disputada com muito calor. Aí a Tatiele Roberta de Carvalho, também brasileira, vai para a quarta posição na prova. Atleta muito jovem, de 20 anos apenas, hein? E completando o pódio, um pódio de 5 atletas, Conceição de Maria Carvalho Oliveira. E vamos ver a largada da prova masculina, vamos ver imagens de como foi a largada. A largada é sempre uma imagem impressionante, né? 12.500 corredores largaram nesta Volta Internacional da Pampulha na 12ª edição. A primeira edição da Volta Internacional da Pampulha teve 2.500 competidores. Dessa vez, 12.500 atletas. Você tem imagem do primeiro pelotão. E o Paulo Roberto de Almeida Paula puxando, ditando o ritmo de prova nesse primeiro pelotão, hein? Vindo forte mesmo, acompanhado de perto pelos africanos, pelo Damião Anselmo de Souza, pelo Frank Caldeira, centro aqui no canto, e o Giovanni dos Santos. Alguns atletas quenianos, atletas africanos começam a ficar pelo caminho. A gente tem imagens aí da largada da Volta Internacional da Pampulha, a 12ª edição. Veja aí que multidão, que belo colorido, como fica como um tapete o asfalto da orla da Pampulha. Olha só, que imagem espetacular. É a abertura do Verão Espetacular da Globo, a primeira competição do Verão Espetacular. A Globo vai mostrar 16 competições até março. E aí, toda a festa dos atletas amadores que se juntam a grandes campeões nesta prova tão importante do atletismo brasileiro. Aí as faixas, 7 Lagoas, faixa de Diamantina. Na hora da largada, 25 graus de temperatura, 69% de umidade do ar. Alguns corredores fantasiados, comemorando, curtindo a preparação para essa prova e o desafio de completar uma prova tão importante. Veja só, praticamente não se vê o asfalto. 12.500 corredores na 12ª edição da prova. Na orla da Lagoa da Pampulha, ponto turístico, com várias obras de Oscar Niemeyer. Os atletas cruzam ali o pórtico de largada. A partir daí começa a contar o tempo. Curta aí a festa do torcedor. Você está vendo imagens da largada da Volta Internacional da Pampulha, largada que aconteceu agora há pouco. Daqui a pouquinho você vai voltar a ver imagens ao vivo dos primeiros colocados, do primeiro pelotão. Já tivemos a vitória na prova feminina da Bornis Chepkirui do Quênia. E olha aí, um pouco mais da festa. Torcedor com bandeiras, com faixas, já é tradicional, acenando para a câmera. Os atletas que estão no início da caminhada dos 17 quilômetros e 800 metros. E aí, novamente, imagens ao vivo do primeiro pelotão, que já não tem mais 10 competidores lutando pela liderança. O pelotão agora ficou mais reduzido, Lauter. Mas olha, um fato inusitado, passaram do quilômetro 16 com 7 atletas brigando pela vitória na prova. Vai ser sensacional essa chegada, sendo que desses 7 atletas, nós temos o Damião Anselmo de Souza, temos o Giovanni dos Santos ainda ali, temos o Frank Caldeira e o Paulo Roberto de Almeida Paula, hein? São 4 brasileiros e 3 atletas da África. Veja só, um grupo de 7 atletas, entre eles o Frank Caldeira, que já ganhou a maratona no Recife recentemente. O Marco Orir, número 112, queniano, mais alto ali dos quenianos, que venceu a corrida pan-americana no Rio no domingo passado, uma prova de 10 quilômetros. Ele gosta de correr provas um pouco mais longas, ele disse quando venceu a prova. Agora está aí enfrentando os brasileiros. É Brasil contra a África, a disputa particular de Brasil contra a Quênia. Temos aí 16 quilômetros, 700 metros percorridos. Olha aí no mapinha quanto eles já andaram.
quanto eles já correram. Será uma chegada espetacular. Não é comum numa reta final de prova chegarem tantos atletas próximos, colados uns aos outros. O torcedor incentiva o Franco Caldeira, que esteve para ficar fora dessa prova, estava muito cansado, teve problemas físicos e está aí na batalha, lado a lado com os quenianos. Outro brasileiro, número 103, vem muito bem, o Giovanni dos Santos, de camisa branca. O Franco está de azul. No meio, com a camisa de número 114, o Barnabás Kiplagat, um dos quenianos da prova. Daqui a pouquinho, depois que passar essa barragem, essa parte de cimento que você vê aí, faltarão só 500 metros. Nesses 12 anos de corrida Volta Internacional da Pampulha, isso nunca aconteceu. Vai ser uma chegada simplesmente sensacional, principalmente pelo fato de termos 4 brasileiros com chance de vencer a prova, com 3 quenianos, sendo que talvez o mais perigoso aí seja o Marco Korir. Tudo para termos aí uma chegada espetacular na primeira prova do verão espetacular. É a Volta Internacional da Pampulha, na 12ª edição. Prova disputada com muito calor, choveu muito em Belo Horizonte nos últimos dias. Hoje não, o sol apareceu, é um dia bonito. Mostra fôlego o Giovanni dos Santos, mostra fôlego também o Barnabás Kiplagat. Continua na disputa o número 112, o perigo, Marco Korir, o queniano. É uma disputa Brasil contra a Quênia. 4 brasileiros e 2 quenianos agora. Um queniano já ficou. São 6 atletas para essa reta final da prova, hein? Daqui a pouquinho faltarão só 500 metros para o fim da prova, a Volta Internacional da Pampulha. Uma festa do esporte brasileiro. O atletismo, o esporte nobre, vai abrindo este verão espetacular. Eles vão fazer a curva para a direita e vão para os 500 metros finais. Mostra muito fôlego, tenta abrir o Barnabás Kiplagat. Os brasileiros ainda firmes, o Damião Anselmo de Souza está no centro do vídeo, o número 104. O Franco Caldeira ficou um pouquinho para trás. Paulo Roberto Almeida de Paula também está na disputa. Agora são 2 brasileiros e 3 quenianos. Vai embora ali na frente, o número 114, o Barnabás Kiplagat. Franco Caldeira ficou definitivamente para trás, hein? O número 114, Barnabás Kiplagat, do Quênia, na liderança. Ao lado dele, Damião Anselmo de Souza, passo a passo. Vão no mesmo ritmo, Lauter. Metros finais. Responde muito bem o Damião, hein? Vai tentar a vitória. Kiplagat na frente. Anselmo, Damião atrás. Um pouco atrás o Marco Korir, são os metros finais. Último fôlego, últimas passadas. O brasileiro tenta chegar. O queniano acelera, já olha para trás. O público incentiva o brasileiro. O Damião vai buscando ali o último esforço. Kiplagat vem na frente para a vitória. Kiplagat em primeiro para a vitória na Volta Internacional da Pampulha. Com Marco Korir em segundo. E o Damião Anselmo de Souza na terceira posição. Que chegada espetacular na Volta Internacional da Pampulha. Chega também o Franco Caldeira. Exaustos os corredores, uma chegada apertadíssima, como há muito tempo a gente não via na Volta da Pampulha, uma das principais corridas do país. Que prova, eu tô aqui sem fôlego, meus olhinhos míopes não assistem uma prova como essa, uma chegada como essa há muito tempo. Sensacional. Barnabás Kiplagat vence a prova, o Franco Caldeira se esforçou, batalhou muito. E olha aí o momento da chegada. Poucos metros de diferença entre o Barnabás Kiplagat e o Marco Korir, cerca de 3 metros ali apenas de diferença. E a vitória do corredor queniano. Impressionante a chegada, hein? Impressionante a chegada, um tempo de 54 minutos para o queniano, que esteve embolado entre os primeiros colocados o tempo todo. E foi ganhar ali por 3 metros de diferença. A gente nota a alegria dos atletas brasileiros, né, que duelaram até quase a linha de chegada com os atletas quenianos, né? Diferença de 5 segundos entre o primeiro e o quinto colocado, praticamente. Você vê à esquerda a brasileira, a Edielza Alves. E os brasileiros acabaram fazendo um ótimo papel nessa Volta Internacional da Pampulha. O Odilon Amaral já está ali ao lado deles. Bom, começar primeiro aqui com a Edielza. Edielza chegou perto, em segundo lugar. O final consegui, até os 10 consegui acompanhar ali próxima. Aí no final buscou o queniano e não cheguei tão longe da segunda. Agora, que chegada você acompanhou, assistiu daqui, torceu muito também pro Damião. Damião, que chegada emocionante, todo mundo embolado. Eu fiz de tudo para ser campeão da prova, que eu estava preparado para isso. Mas infelizmente no final leva quem tem mais velocidade.
Eu só quero agradecer o pessoal brasileiro que está assistindo a Globo. E lá de Alagoas também, um abraço para todos eles, Teresópolis também, que eu moro lá. Passo para todos vocês, obrigado pela audiência de vocês. Muito aplaudidos os brasileiros aqui na chegada, Rogério. Valeu, e vamos ver a classificação final da prova. A prova que abre o verão espetacular da Globo. 16 domingos com grandes competições. Barnabás Kosgei Kiplagat, primeiro colocado. Atleta do Quênia, Marco Oriri em segundo. Damião de Souza, brasileiro, terceiro colocado na prova masculina. Fim de prova na Lagoa da Pampulha, cartão postal de Belo Horizonte. Na prova feminina, Bornis Chepkirui do Quênia ficou com o primeiro lugar. Você vai acompanhar agora a sequência do Esporte Espetacular. Hoje é dia de decisão no Brasileirão.